Olá, você por aqui, meu amigo, minha amiga. Hoje eu vim trazer esse trabalho com pontos simples para fazer e deixar a sua mão aquecida e os dedinhos livres para fazer outras artes. Se você já está inscrito, obrigado por estar por aqui. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e o seu comentário. E se você não quer perder o conteúdo que temos por aqui, não esquece de ativar o sininho de notificações. Vamos lá aquecer a nossa mão e o nosso coração. Bom, para o nosso trabalho, eu utilizei o fio molê na cor 8176, agulha de tricô 4,5. Eu utilizei a circular, mas não precisa circular, tá? Nós vamos fazer o trabalho na agulha reta mesmo. Utilizei, é claro, nós precisamos do material básico, a tesoura e uma agulha para a costura final. Isso é o material básico para o nosso trabalho. Para iniciar o trabalho, eu coloquei 36 pontos na agulha. Eu utilizo esse método utilizando as duas agulhas para a primeira carreira não ficar muito apertada e repuxada. Então, 36 pontos na agulha para iniciar o nosso trabalho. Com os 36 pontos na agulha, nós vamos iniciar o trabalho. Então, para isso, eu vou tirar uma das agulhas para começar. E uma coisa, nós vamos confeccionar agora a luva da mão direita. Por quê? Essa que eu fiz foi da mão esquerda. E o que é interessante nela? Tem esse detalhe aqui na barra e aqui no final também. Porém, o lado de dentro, né? O lado que fica para dentro da mão é todo em ponto malha. Então, por isso nós temos que observar e fazer agora a outra como espelho dessa, né, nesses detalhes que nós vamos fazer, tá? Então, para iniciar as duas primeiras carreiras, nós vamos fazer barra de um tricô, um meia. Isso independente de ser de uma ou de outra, nós vamos fazer essa barra, duas carreirinhas de ponto barra de 1 por 1. Outro detalhe que sempre a minha carreira, nesse trabalho, eu vou fazer. O primeiro ponto eu vou tirar sem fazer, e aí depois eu vou seguindo. Um tricô, meia. Um tricô, meia. E assim eu vou seguindo até o final da carreira. Fui seguindo tricô, meia, e o nosso último ponto é o ponto tricô. Então, esse detalhe, o primeiro eu faço tiro sem fazer e o último em tricô. Viro o trabalho e agora essa é a nossa segunda carreira. Na nossa segunda carreira, nós vamos repetir o ponto conforme ele se apresenta. O primeiro eu tiro sem fazer, mas onde é tricô, eu faço tricô, e onde é meia, eu faço meia. Então, são duas carreiras. Essa segunda carreira, eu vou repetir o ponto conforme ele se apresenta. Terminada a nossa segunda carreira. Agora, nós vamos virar o trabalho e vamos começar o ponto fantasia, né? O detalhezinho. Então, nosso trabalho, ele tem 36 pontos, certo? Então, o primeiro eu tiro sem fazer e o último em tricô, eu não conto ele na divisão. Vamos dividir o trabalho em duas partes. Então, vão ser 17 pontos que eu vou trabalhar a barrinha. Agora, nós vamos fazer o ponto arroz duplo. E depois, os outros 17, eu vou trabalhar em ponto malha, quer dizer, no direito meia e no avesso tricô, simples, tá? Então, eu considero que esse é o meu lado do direito, tá? Então, pessoal, agora nós vamos fazer essa parte. Eu estou colocando na mão para vocês perceberem por que eu faço essa divisão. Porque essa parte da mão aqui, olha, eu optei por fazer ela lisa, mas se você quiser fazer esse punho todo trabalhado em todo o entorno, pode ficar à vontade. Tanto aqui também, quando for a finalização, se quiser fazer por todo. Muito bem, agora nós vamos fazer
o nosso trabalho com a parte de divisão, que fica a parte que fica nas costas da mão fica trabalhado e dentro da mão fica liso. Então, nós dividimos o nosso trabalho e vamos fazer aqui 17 pontos no ponto arroz duplo e os demais vai ser o ponto malha. Então, o arroz duplo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, o primeiro a gente tira sem fazer, então nós vamos fazer meia, inverter, meia, tricô, onde é meia eu faço tricô, onde é tricô eu faço meia, por 17 pontos, tá? Então, lembrando que nós estamos na carreira do avesso, tá? Então, a minha marquinha de avesso é esse do fiozinho. Fiz os 17 pontos, né? Invertendo o tricô e o meia. Agora, como estamos no avesso, o nosso avesso será em ponto tricô. A parte do ponto malha, então, o tricô é no avesso, tá? Então, 17 pontos em tricô que eu vou fazer agora. Terminei a carreira 3, virei o trabalho para a carreira 4, que é a nossa carreira do direito. Então, agora nós fizemos tricô no avesso, agora vamos fazer 17 pontos meia. E aí, no ponto arroz, nós vamos fazer o ponto conforme ele se apresenta. Chegamos na carreira 5, agora nós vamos fazer o nosso avesso, né? Onde é meia, eu vou fazer tricô, e onde é tricô, eu vou fazer meia aqui nesses 17 pontos iniciais, que é a parte do nosso arroz, e depois 17 pontos tricô. Essa é a nossa carreira número 5. Carreira 5 finalizada, agora estamos na carreira 6, no lado direito, vamos fazer os 17 pontos meia. E os 17 pontos do arroz, nós vamos fazer conforme o ponto se apresenta, tá certo? Então, a nossa carreira começa como a gente sempre tá fazendo aqui. Nós vamos fazer 17 pontos, meia, depois nós vamos seguir repetindo os pontos de acordo com que ele se apresenta nos outros 17 pontos. Finalizamos a carreira 6, agora estamos no avesso para a carreira 7. Agora, o nosso trabalho vai subir em ponto malha, onde o avesso é em tricô e o direito em meia, com apenas algumas observações, que agora nós vamos fazer alguns aumentos para o polegar. Então, o meu trabalho até aqui deu 4 centímetros dessa parte aqui do punho. Se você quiser mais comprido o seu punho, faz mais 2 carreiras de arroz ou 3 carreiras de ponto arroz, para você colocar na altura que você deseja, tá bom? E vamos agora à nossa 7ª carreira, que é toda em ponto tricô. Chegamos na carreira 8, nosso direito do trabalho. Agora, nós vamos seguir todo em ponto malha. Quando chegamos na carreira 8, no meu caso, né, com esse fio, que deu os 4 centímetros de punho. Então, nós estamos do lado direito, vamos começar agora a fazer esse detalhe aqui para o nosso polegar. Então, para isso, nós vamos fazer uns aumentozinhos. Na carreira número 8, nós vamos fazer um aumento assim, logo no terceiro ponto. Então, o primeiro a gente não considera na contagem, aí nós contamos 1, 2, no terceiro ponto aqui, nós já vamos fazer um aumento. Então, vamos ver aqui. Primeiro, tira sem fazer. Agora, fazemos 1, 2. No terceiro ponto, eu vou fazer um aumento, eu vou fazer nesse formato de aumento, pegando aqui atrás e pego o ponto 3 normalmente, faço o ponto 3 em meia e sigo em meia,
o trabalho até quando chegar aqui próximo ao final, no terceiro aqui, olha, tá vendo? O último de tricô a gente não considera. 1, 2, 3. Nesse terceiro ponto aqui, antes de finalizar, nós vamos fazer um aumento também. Então, estamos aqui, ó, a 3 pontos do final. Nesse ponto, nós fazemos o aumento, pegando o meia lá e pegando o meia no mesmo ponto. Então, um aumento aqui nesse ponto, tá? E seguimos até o fim. Na carreira da volta, na carreira do avesso, é simplesmente uma carreira inteira em ponto tricô. Muito bem, na carreira 8, nós fizemos um aumento no terceiro ponto. Carreira 9, nós voltamos toda em tricô. Agora, estamos na carreira número 10. Na carreira número 10, nós vamos fazer um aumento no quarto ponto. E no final aqui também, no quarto ponto, tá? Da mesma forma, ponto meia em toda a carreira. E na carreira 11, nós voltamos toda em tricô. Voltei aqui para mostrar o aumento no quarto ponto. 1, 2, 3, no quarto ponto. Então, como é que eu faço? Eu faço, olha, nessa parte aqui, ó, que eu pego o ponto lá atrás, faço o ponto meia. E aí, o quarto ponto, ele fica ainda na agulha, para eu depois fazer ele normalmente. E sigo a nossa carreira em ponto meia, entende? O aumento fica bastante discreto. Finalizada a carreira 11, que nós voltamos em tricô, nós vamos fazer a carreira 12. Então, lembrando, na carreira 8, nós fizemos o aumento no terceiro ponto, na carreira 10, no quarto ponto. E agora, na carreira 12, nós faremos no quinto ponto, tá? E essa é a última carreira de aumento, depois nós vamos seguir reto por algumas carreiras. Então, vamos lá, carreira número 12, no quinto ponto, nós vamos fazer o aumento aqui, e lá no final também, no quinto ponto, nós faremos o aumento. E a carreira 13 volta toda em ponto tricô, porque ela é o avesso. Agora que terminamos a carreira 13 no avesso do tricô, nós vamos subir até a carreira 19, fazendo esse trabalho de meia na frente, tricô atrás, até a carreira 19, que corresponde a 5 centímetros a contar aqui da nossa barra, né, do nosso punho, tá bom? Nosso punho daqui, tá? Dessa parte aqui. Então, sim, vai dar 5 centímetros a contar daqui. Depende do seu ponto, né? Por isso que eu estou falando, 19, o meu trabalho vai dar na carreira 19. Então, vamos subindo aqui até a gente chegar no local do polegar. Chegamos à nossa 19ª carreira. Se você já está inscrito no canal, obrigado por estar aqui comigo. Mas se você não está inscrito ainda, se inscreve. E não esquece de deixar um joinha e um comentário de preferência. O seu joinha já é muito importante para mim. Bom, chegamos então aqui na 19ª carreira. Agora, nós vamos fazer essa diminuição para o polegar. Nós vamos diminuir 6 pontos aqui no início do nosso trabalho. Começando, nós estamos na carreira da frente e no direito nós vamos fazer em meia, 6 diminuições em meia, tá? Então, diminuição em meia, nós estamos com a nossa linha lã ou fio atrás. Então, nós vamos fazer, esse é o formato que eu faço. Então, como eu digo aqui no canal, aqui eu compartilho com vocês os trabalhos que eu faço, da forma que eu faço, tá bom? Então, diminui um, vamos diminuir o segundo. O terceiro. E assim, vou até diminuir
6 pontos. E aí, eu sigo até o final e no avesso eu faço as outras diminuições. Fiz a carreira 19, cheguei na carreira 20. Na carreira 20, no avesso, nós vamos diminuir 6 pontos também, da mesma forma que nós diminuímos na carreira da frente, nós vamos diminuir aqui na carreira do tricô. Então, vamos fazendo a diminuição. 1, 2, 3. Então, olha, a diminuição no tricô é mais simples, né? Mas as duas formas são fáceis de fazer. Então, fizemos já 3 diminuições, vamos seguir até completar 6 diminuições. E aí, vamos seguir em ponto tricô até o final. Conferindo, então. Antes das diminuições, na carreira 19, nós estávamos com 42 pontos na agulha. Agora, nós diminuímos 6 pontos de um lado, 6 pontos do outro. Então, nós estamos aqui na carreira 22, porque na carreira 20 nós diminuímos 6 pontos e meia, na carreira 21 nós diminuímos 6 pontos em tricô. Então, agora restaram 30 pontos na nossa agulha. Nós vamos seguir por mais uma carreira e aí vamos fazer o detalhe já dos nossos dedinhos, tá? Então, vamos em meia e voltamos em meia. Opa, vamos em meia no direito e voltamos em tricô no avesso. Feita a carreira 22 na ida e a 23 na volta, agora nós vamos fazer o detalhe dos dedos. Nós vamos fazer como fizemos no punho, em dividir o trabalho em 2 partes. Então, nós estamos com 30 pontos, então vai ficar 15 pontos de um lado, 15 do outro, e daquela forma, né, que os pontos da borda a gente não considera, então nós vamos trabalhar 14 pontos de uma forma e 14 do outro, do mesmo modo que fizemos aqui no punho. Então, os 14 pontos finais nós vamos fazer em ponto arroz duplo. Então, nós vamos fazer o quê? Primeiro ponto a gente passa sem fazer, faz 14 pontos em meia, e aí começa o tricô meia para fazer o ponto arroz duplo. Então, eu fiz os 14 pontos meia, agora eu vou fazer o ponto arroz. Mas olha, o que eu digo para vocês, você pode optar em fazer ou tudo de uma forma de tricô na malha mesmo, ou fazer esse detalhe em toda a extensão do trabalho, tá bom? Fica à vontade para fazer da forma que você achar por bem. Eu fiz com essa divisão porque achei um detalhe. E como eu digo, aqui eu compartilho os trabalhos da forma que eu faço. E novamente, no nosso avesso, agora nós estamos na carreira 25, nós fazemos o ponto conforme ele se apresenta. Então, são 2 carreiras que a gente tem que observar, mas o avesso é como o ponto se apresenta. E fazemos depois a carreira 26 e a 27, e aí já fica no tamanho que eu fiz a minha luvinha. Estamos aqui na carreira 26, fizemos os 14 pontos e meia, chegou na parte do nosso arroz duplo. Então, esse é o momento de inverter o trabalho. Ele, nas duas carreiras anteriores, ele se apresentou como tricô aqui. Então, agora nessa carreira, nós vamos inverter. Onde é tricô, eu faço meia, e onde é meia, eu faço tricô. E aí, o avesso é como o ponto se apresenta. E aí, a gente finaliza a confecção e faz o arremate de todos os pontos. Na carreira 27, nós finalizamos ela completa. Depois, que seria a 28ª, nós vamos arrematar. Finalizamos a carreira 27 no avesso, né? Aí, a última carreira nossa, que
é a carreira do arremate no direito, fazendo o arremate em meia. Então, o nosso arremate em meia, que é aquele ponto que eu faço nesse formato. Faço meia, depois eu derrubo o ponto por cima. Faço o próximo, depois eu derrubo o ponto por cima, tá? Tem outras formas que o pessoal faz o arremate, eu faço desse formato, ok? Terminado isso, nós finalizamos a confecção, aí vamos para as costuras. Estamos assim com a parte da confecção finalizada. Agora, nós vamos costurar esse local e aqui a lateral da luva, para ficar como a outra, né? Fechadinha aqui na lateral e nos dedos, ok? Então, a nossa luva está finalizada e já já eu volto com ela, com os detalhes da costura já pronta, pra gente ver o par, como é que ficou. E assim finalizamos a costura da nossa luva. Já podemos utilizar, então, o nosso lado liso e o nosso lado com detalhe. Então, formou o nosso par de luvas. As medidas, nós ficamos com 4 centímetros aqui no punho, subimos mais 5 centímetros aqui até chegar no polegar, e daqui para cima foram mais 3 centímetros. O total ficou com 12 centímetros de altura. Você pode optar por fazer um punho maior, né? Eu acho que seria interessante, né? Esse foi uma primeira construção que eu fiz, né? Eu fiz com essa de 4 centímetros, mas eu acho que seria mais interessante se ela ficasse um pouco mais comprida que o nosso punho. E como eu disse, você pode utilizar esses detalhes no contorno todo, se você desejar, e não ficar com essa história de fazer a mão direita, a mão esquerda, que aí às vezes a pessoa se atrapalha. Então, pode fazer de um jeito só. Porque agora que você terminou uma luva, você tem que fazer a outra espelhada, se você vai utilizar esse detalhe separado de mão esquerda e mão direita, tá bom? Então, obrigado por você ter assistido o vídeo. Deixe o seu comentário, um likezinho. Se você quiser, pode fazer um enfeitinho aqui para colocar uma florzinha, um lacinho, alguma coisa, para deixar mais um charme na sua luva, tá? E obrigado por estar aqui e até uma próxima atividade aqui do canal Iraci Tereza.